Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. E se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje, falando sobre esse boom de novos investidores que entraram na Bolsa de Valores brasileira em 2019, os números surpreenderam, pularam de uma média de 700 mil para surpreendentes 1,5 milhão no final do ano passado. Hoje, o número de investidores brasileiros já supera o de estrangeiros na B3. Pela primeira vez desde 2014, o investidor brasileiro é maioria na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. No ano passado, com a queda na taxa de juros para o menor patamar da história, a participação do capital nacional no mercado de ações ultrapassou o estrangeiro, 52% ante 48%. E, claro, sustentou a alta da Bolsa Paulista. A expectativa para 2020 é que esse movimento se mantenha diante da crescente demanda interna, com investidores em busca de novas alternativas para fazer o dinheiro render. O cenário é favorável, porque além do juro baixo, há uma perspectiva de crescimento econômico para esse ano. De acordo com a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Anbima, em 2019 a captação líquida dos fundos de ações cresceu quase 200%. Para 86 bilhões de reais. No caso do investidor pessoa física, a expectativa também é de um forte crescimento. Hoje já são 1.600.000 CPFs na B3, número que deve saltar para mais de 2 milhões em 2020. A gente vai saber que rumo isso vai tomar. Para falar sobre o aumento expressivo do número de pessoas físicas na Bolsa de Valores, eu converso agora com o Felipe Paiva, que é diretor de Relacionamento com Clientes Brasil, da B3. Felipe, bem-vindo ao Dinheiro em Foco. Muito obrigado, Fabiana. É um prazer falar com você, um representante da B3, que se tornou, para muita gente, a grande sustentação dos investimentos daqui para frente, com juros tão baixos, e entender um pouquinho melhor como vocês encaram essa entrada massiva de gente na Bolsa. Vamos começar por aí. Vamos lá. Bom, 2019, como você comentou, foi um ano de recordes na Bolsa brasileira. Nós vivemos aí, como você disse, um boom de investidores. A gente estava sempre em 700, 800 mil investidores brasileiros que colocavam seus dinheiros em Bolsa. Então, tanto em ações, fundos imobiliários, ETFs. Em 2019, a gente viu esse número praticamente mais do que dobrar. A gente chegou ao final do ano em 1.600.000 pessoas. Agora, em janeiro, já são mais de 1.800.000 pessoas. Uau. Fevereiro, 1.900.000 pessoas. Então, a gente vai bater esses 2 milhões ao longo agora desse ano, com certeza. Tem expectativa de ficar até mais de 2 milhões de pessoas, será? Pode crescer. A gente vê o 2019 um ano muito forte, de um rendimento muito forte em Bolsa, de mais de 30% que a gente viu de crescimento ao longo de 2019. 2020 começou aí um pouco, a gente tem vivido uma volatilidade muito boa, muito alta, o que de certa forma é positivo para que essas pessoas possam aprender que Bolsa tem os seus altos, mas também tem baixas, Então a gente está vendo esse movimento agora de começo de ano muito estável, muita volatilidade, e a gente é um pouco cedo para a gente tirar conclusões do qual vai ser esse comportamento agora das pessoas que vieram para esse novo mundo dos investimentos. Eu acredito que com essa Selic tão baixa, hoje em 4,25%, o menor patamar da história, acaba sendo natural que as pessoas busquem alternativas. Então, o crescimento de investidores pessoa física na B3, ele acaba sendo natural e vai acontecer de qualquer forma. Pode ser de uma velocidade maior ou menor esse ano, dependendo, porque a gente está chacoalhando bastante o mercado agora. Janeiro, fevereiro, começo de março, também teve muita bagunça por aí de volatilidade e é para quem realmente tem estômago. Como que vocês encaram essa entrada maciça de gente na B3? Eu entendo que tem uma responsabilidade, tem uma questão de educação financeira importante, porque muita gente entra e às vezes se assusta, e isso pode até afugentar novos investidores. Com certeza. Como eu disse, a gente viveu lá um boom, um crescimento muito grande de investidores. Pós-carnaval teve uma ressaca grande aí, A gente viveu a quarta-feira de cinzas, depois a quinta-feira, sexta, o mundo inteiro chacoalhou com a questão do coronavírus. E aí essas pessoas que vieram para a Bolsa, de alguma forma, passaram por um teste de fogo, Então, um crescimento muito forte, de repente, alguns papéis caíram 6%, 5%, 7%,
mas logo na semana seguinte recuperaram. Então, tiveram alguns papéis que subiram 2%, 3%, 5%. Então, vamos ver se agora é o teste de fogo para essas pessoas que chegaram para aprender. De certa forma, é um aprendizado, é uma oportunidade, um teste para elas avaliar, conhecerem um pouco mais sobre o mercado de bolsa e saberem que tem que olhar mais a médio e longo prazo. Não ficar ali acompanhando investimento todo dia, porque vai ter esse sobe e desce, que é um reflexo da economia, seja economia brasileira, seja economia global. Como que está a estrutura de vocês? Tem mexido muito na questão estrutural, tecnológica da B3, né? A gente sabe que hoje o home broker é todo feito online, de forma digital, muito diferente dos anos anteriores, já é assim há bastante tempo, mas com tanta gente entrando e movimentando no celular tão facilmente, como que está esse trabalho de vocês para melhorar os serviços também? Legal. Bom, a B3, a Bolsa Brasileira, é uma infraestrutura. Então, a gente faz desde a parte de negociação, então a compra e venda das ações, como também a liquidação, né? Então tem que ter a passagem, a troca de mão do dinheiro para lá e da ação para cá, e também a guarda das ações que ficam custodiadas dentro do ambiente de bolsa. Então, a empresa B3 ela é a infraestrutura do mercado financeiro como um todo e servem às corretoras, aos bancos, que, por sua vez, oferecem compra e venda de ações para os investidores finais, para esse tanto de pessoas físicas que nós estamos falando. Então, nós, sim, temos que estar muito preparados para a tecnologia, para não ter descontinuidade, ou seja, imagina você estar lá comprando e vendendo e o sistema trava. Então, a Bolsa tem um papel muito chave de infraestrutura para o mercado brasileiro para oferecer tanto para as pessoas físicas, para os gestores de fundos de investimento, né, para os investidores estrangeiros. Então, tem que ficar uma continuidade muito forte e a gente está preparado para muitas informações. As pessoas quase não têm noção, mas a gente recebe mais de 200 milhões de ofertas por dia. São 10 milhões de negócios, né? Então, essa infraestrutura tem que ser robusta para sustentar as corretoras, e as corretoras, por sua vez, sustentar essa infraestrutura para os investidores, brasileiros ou internacionais. São muitas corretoras, inclusive naquela semana da quarta-feira de cinzas, né? Tivemos até relatos de que corretoras travaram, porque tinha muita gente fazendo negócio naquela semana. Não só pessoas físicas, como também institucionais, né? Tem também chamados HFTs, que são os High Frequency Tradings, que são investidores, sejam locais estrangeiros, que usam da infraestrutura para comprar e vender ações. Então, todos têm que estar bem preparados para sustentar esse movimento e ainda mais com esse momento de mercado, todo mundo olhando para a Bolsa com uma atenção muito maior. Então, a infraestrutura brasileira como um todo tem que suportar isso. Agora, são ainda poucas empresas brasileiras que estão com capital aberto na Bolsa de Valores. Eu digo poucas se a gente for comparar com países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem uma gama muito maior de empresas. Como você acredita que esse ano vai ser quando a gente pensa em IPOs, com abertura de capital de outras empresas nacionais na Bolsa? Existe espaço, existe interesse, existe uma perspectiva de aumento de opções de empresa para investir na Bolsa? Sim, o que aconteceu ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente viveu sempre 300, 400 empresas brasileiras listadas em Bolsa. Por muitos anos, o que acontecia? O próprio financiamento da companhia era feito pelo caixa da companhia ou por financiamentos subsidiados pelo governo, pelo BNDES. Então, as empresas tinham alternativas de financiamento. Né? Agora, com essa nova política, com esse novo momento econômico, o BNDES agindo menos nessa questão de financiamento para as companhias, as próprias empresas, quando querem crescer, terem mais lucros, elas têm que buscar alternativas de financiamento. E aí a Bolsa aparece como uma alternativa muito boa como financiamento das companhias. Então, a gente viveu, ano passado, algumas empresas que já voltaram para olhar para a Bolsa com atenção e usar o mercado de Bolsa para captar e investir em produção e, consequentemente, produção, mais emprego, mais investimentos. Né? Então, agora, esse ano, a expectativa também é muito forte de IPOs, né? De mais e mais empresas vindo para a Bolsa, de um valor também, a gente está falando em recordes, óbvio que tem esse momento agora de espera em relação ao que está acontecendo no mundo como um todo, para aí sim as empresas voltarem a usar a Bolsa e os investidores também terem mais alternativas de empresas para que eles possam investir. É legal, porque aí você consegue variar bastante os setores, né? E você também consegue escolher as empresas que você vai investir
tanto empresas mais sólidas dentro da B3, empresas que estão há muitos anos com capital aberto, né? Até empresas novas que muitas vezes estão surgindo ou surgiram há pouco tempo ou resolveram abrir capital somente agora e você é um cliente fiel e gostaria de poder investir usando essa lógica também. Eu acho muito importante a gente falar que, embora muita gente esteja entrando na Bolsa agora, de alguma forma não vai ser sem dor, porque muita gente não sabe ainda como fazer bem as suas escolhas, né? Existe um movimento da B3, ou uma preocupação em ajudar essas pessoas, principalmente investidor pessoa física, a se sentir mais ambientado ou mais seguro na hora de fazer a compra pelas ações? Sim, e precisamos lembrar também que os investimentos não precisam ser feitos também só diretamente. Então, a pessoa física ir lá e olhar as empresas que ela tem no cardápio, né, vamos dizer assim, de alguma forma, e escolher algumas empresas. Ela pode usar, por exemplo, os fundos de investimento. Então, são gestores profissionais que cuidam do dinheiro, dos investimentos das pessoas, e eles são responsáveis em fazer essa alocação de recursos. Você disse na introdução aqui do recorde que a indústria de fundos de investimento teve em captação de recursos. Então, essa é uma alternativa muito importante também, a pessoa física olhar para gestores, utilizar os fundos de investimento e eles, por sua vez, vão escolher as empresas melhores para ter os retornos desejáveis. Quer dizer, ter, então, inicialmente, se você não se sente seguro, um profissional para ajudar a fazer essas escolhas. Com certeza, seja um fundo de investimento, seja um gerente de um banco, seja um agente autônomo de investimento, tem muitos profissionais que acompanham o mercado dia a dia e podem aconselhar as pessoas efetivamente onde que elas devem colocar os seus recursos. Sim, além da compra das ações unitárias, é bem legal porque muita gente compra os índices e tem o índice Bovespa, que é o nosso principal índice, o principal índice da Bolsa Brasileira, que tem lá uma gama, se não me engano, mais de 60 empresas. Isso. Que são as mais rentáveis ou lucrativas, também é uma forma de começar, além dos ETFs também, que são outros índices com empresas diferentes do índice Bovespa, algumas iguais, mas outras diferentes. Bem lembrado, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, esse produto chamado ETF, ele é muito utilizado. Ele, de certa forma, ele replica, né, uma carteira de investimentos. Então, ele replica o Dow Jones, ele replica o índice da França, da Alemanha. E aqui no Brasil, a gente também tem índices esse produto que replica diversos índices, seja o índice Bovespa, o IBRX, empresas que pagam mais dividendo, o que a gente chama de small caps, né, de empresas médias, pequenas e médias empresas. Então, a pessoa física pode comprar uma cota desse índice que replica todo o acompanhamento dele. Quando você fala replica, ele escolhe algumas ações ou ele copia algumas ações? Isso, o que difere o ETF do Ibovespa? Na verdade, o Ibovespa é um índice, né, que reflete aí as 60 empresas mais negociadas em bolsa. E o mercado como um todo cria uma cota que você pode comprar a cota que replica o índice Ibovespa, por exemplo. Então, você aplica ali R$1.000, R$100.000, R$500.000, ou seja, cada pessoa escolhe quando que ela vai colocar e ela acompanha exatamente a evolução do índice. Bem bacana. Bom, a gente está conversando aqui com o Felipe Paiva, da B3, para entender um pouquinho melhor como funciona essa estrutura. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui no Dinheiro em Foco e, na volta, tem mais. A gente vai falar, inclusive, sobre as novas tarifas e quanto custa, de fato, para investir em ações. Eu volto já. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre a chegada dos novos investidores à Bolsa de Valores. Com as mudanças, a B3 anunciou, agora no comecinho do ano, uma nova política de tarifas para quem opera as ações. Basicamente, as mudanças incluem tarifas menores para investidores com maiores volumes em operação, além de um custo zero na manutenção da conta de custódia. Também incluem a adequação da tarifa cobrada de fundos de investimento de acordo com o tamanho do patrimônio líquido, reduzindo tarifas para fundos de menor porte. A taxa mensal de manutenção da conta, que hoje chega a cerca de R$ 110 ao ano, vai ser zerada, de forma a permitir que as corretoras ampliem a base de clientes pessoa física. A mais polêmica das mudanças é a tarifação sobre os dividendos e os juros sobre o capital próprio, até então inexistentes para as pessoas físicas. Vale lembrar que o pequeno investidor, que tem até R$20.000 de saldo em custódia numa mesma corretora, será isento das demais taxas de manutenção de conta, como as cobranças sobre o pagamento de proventos e valor em custódia. Então, vamos entender melhor como que fica e quanto custa para, de fato, investir em ações através da Bolsa de Valores? Quem está comigo aqui é o Felipe Paiva, diretor de relacionamento com os clientes Brasil da B3. A gente segue conversando. Acho que essas novas tarifas deram uma balançada aí. Muita gente ficou incomodada, como se isso fosse algo negativo. Acaba sendo um ajuste necessário? Pelo contrário, ele é positivo. Né? A medida que a gente fez foi para
pegar esse movimento que a gente está vendo de crescimento de pessoas físicas e incentivar ainda mais investidores a virem para investimentos em bolsa, investimentos em outros produtos financeiros. De fato, para o investidor que está nos vendo, né, como que ele vê uma cobrança? Ele opera sempre por meio de uma corretora, por meio de um banco que vai executar a ordem para eles. Então, as políticas, e acaba que a tarifa da B3, ela é dentro dessas tarifas. Né? Então, você comentou alguns exemplos aqui, a gente pode citar alguns exemplos. Né? A gente, por exemplo, antes da política, o investidor que tinha R$20 mil investidos em bolsa, com as ações custodiadas e guardadas dentro dessa infraestrutura, tinha uma taxa ali de 110 que você colocou aqui, vamos para facilitar, R$120 por ano, ou seja, R$10 por mês, que era uma taxa que é cobrada para a corretora. Então, a B3 que cobra essa taxa para a corretora, e cada corretora no mercado financeiro brasileiro tem a sua política para o investidor. Perfeito. Algumas repassam esse valor, outras cobram um pouco mais, outras isentam esse valor. Então, cada corretora tem essa política. O que nós fizemos? Uma cobrança agora para esse mesmo investidor de 20 mil, agora a cobrança da B3 para a corretora é zero. Não tem mais. Não tem mais. É para ajudar as corretoras, por exemplo, as corretoras que absorviam esse custo, né, a não ter mais esse custo e poder investir em outras coisas, em educação financeira, em marketing, prospecção, e outros investimentos. O que foi um pouco de polêmica em relação aos dividendos, né, muita rede social falando sobre isso, mas teve muito desconhecimento. Né? Então, a gente está falando de 20 mil são isentos, quem tem 100 mil reais vai pagar 30 centavos, e, de novo, é repassado para a corretora, e a corretora tem sua política de repassar ou não esse valor. Então, cabe ao investidor ficar bastante de olho aí em relação a esses custos, não só de custódia, mas de corretagem, né, que faz parte de qualquer investimento, claro. Seja renda fixa, seja renda variável, tem um custo que é de manutenção dessa infraestrutura que a gente comentou até no começo aqui do programa. Né? Eu acho que a questão das taxas da B3, eu acho que não pegou tanto. O que pegou foi a questão da taxação dos dividendos. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo no nosso país, não só para ações, fundos imobiliários também. Existe uma política, né, que pode vir a taxar os dividendos, e tem muita gente que tem mais de 20 mil e que se incomoda com essa taxa. Isso é uma política praticada em outros lugares também? Tem que dividir bem essa discussão. Né? Você falou do imposto de dividendo, isso é uma outra discussão que está ocorrendo. Hoje o dividendo no Brasil ele é isento, mas é uma discussão completamente diferente dessa política comercial da B3. Por isso que houve muita confusão, muito ruído em torno desse assunto. As infraestruturas mundiais praticam o mesmo tipo de cobrança, né, que é sobre o dividendo que é pago nessa infraestrutura como um todo. Mas são valores irrisórios para investidores aí de 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, são valores irrisórios, como eu disse, até 20 mil, são valores isentos. Né? Então, a gente está acompanhando e bem de olho nessa questão do pequeno investidor, de quem está chegando em bolsa, de como é que ele pode ter incentivos para cada vez mais investir muito mais em outros produtos financeiros. É possível achar online ou no próprio site da B3 informações sobre isso ou tirar algumas dúvidas para quem ainda não sabe exatamente quanto vai custar, né, aquela operação? Muito importante as pessoas físicas buscarem sua corretora, né? Então, no momento que ela vai escolher uma corretora, não é só custo que é importante olhar, tem que olhar para serviços, para as informações que as corretoras deixam disponíveis sobre os investimentos, qual empresa, que as corretoras acompanham muito de perto as empresas, né, ou alternativas de investimento, sejam fundos de investimento. Então, tem que olhar o conjunto completo para decidir aonde que ele vai investir. A partir do momento que ele escolhe onde ele vai investir, ele tem todas as informações, seja no site das corretoras e dos bancos, e também a B3 deixa à disposição todos os custos que são praticados no mercado. Eu acho que é importante ter esse canal aberto e também você conseguir, a partir da corretora que você escolher ou o banco digital que você escolher, muitos bancos digitais têm possibilidade de operar o home broker. Sim, oferecem, né? Também. Oferecem, acaba sendo até uma facilidade para quem às vezes não quer entrar em contato com uma corretora. Tem muitas alternativas que é importante se informar bem, né? Até para ter certeza que vai escolher a operadora certa, né, para poder ter esse suporte da corretora através do que ela opera dentro da B3. Hoje em dia o seu investimento está na sua mão, está no seu celular. Você pode comprar e vender uma ação agora, ouvindo a gente aqui, não, que é sábado, né, família? Sim, no final de semana não dá. No final de semana. Mas é muito fácil, você pode programar uma ordem você tem e quando abrir o mercado... produtos como Tesouro Direto, você pode programar compra e venda, corretora que deixa disponível compra e venda de ações no final de semana. Então,
tem aí um rol de serviços que o mercado financeiro já oferece para a pessoa física e não é à toa que esse 1.800.000 pessoas estão vindo para o mercado, porque a digitalização, o mundo digital também chegou no mundo de investimentos, né? Então isso atrai essas pessoas físicas. A gente vê esse crescimento muito forte de investidores e muitos deles são pessoas de 25 a 35 anos. É o perfil, então, né? O perfil é o jovem que conhece a informação, que está muito antenado, que usa o celular para pegar o seu táxi, para pegar a sua comida e também para realizar investimentos. Verdade. Então, essa é a nova realidade que a gente está vivendo no mundo digital como um todo. Isso é bem interessante, porque se essa maior faixa etária de entrada de pessoas físicas na B3 está entre 25 e 35 anos, é uma faixa etária jovem. Isso significa que a pessoa tem bastante tempo para investir, né? E o tempo conta muito quando a gente pensa em ações, em fundos imobiliários, em renda variável, né? Quanto mais tempo você tem disponível para fazer o seu investimento ou para manter o seu investimento, melhor. O longo prazo impede que você fique tão perturbado com os sacolejos da bolsa. Isso. E mesmo que você tenha perdas ou enfrente situações mais adversas, como essa situação que a gente enfrentou depois do carnaval e ainda sente essa movimentação, você ainda tem tempo de recuperação. Isso é muito interessante também, pensar que vem uma leva de pessoas jovens que vão talvez ter mais chance de se recuperar dessas quedas mais bruscas que a gente viu agora. E o que a gente tem visto também, essas pessoas estão chegando muito mais bem informadas. Né? Então, a gente tem aí as próprias corretoras, os bancos, como eu disse, a gente tem casas de research, que são casas que fazem análise das companhias, influenciadores. Então, tem um mundo de informações para essas pessoas usarem, né, e consumirem da melhor forma possível e sempre, como você disse, olhar o investimento com um certo objetivo. Então tem que ter um objetivo para você investir, até para você se conhecer. Como é que você vai investir no que? Na faculdade do filho ou na sua própria faculdade, numa viagem, né? Então tem que olhar o investimento médio e longo prazo para você ter uma visão mais objetiva do que você precisa fazer e se amparar nessas informações que o mercado oferece para as pessoas físicas. Eu acho que o grande risco são as pessoas que entram na bolsa ouvindo que a Selic está muito baixa e acabam fazendo operações de curto prazo, os day trades ou swing trades, sem ter informação. Eu imagino que vocês devem observar também alguns sustos de clientes fazendo essas operações sem ter esse escopo de informação. Isso, por isso que precisa muito saber o seu objetivo para investir. Então, como você disse, tem um day trade, são pessoas que compram e vendem no mesmo dia, né, que querem ali ter um ganho rápido em relação a isso. Tem que lembrar que o mercado não é só de pessoas físicas, tem investidores institucionais, tem investidores estrangeiros. Então é um jogo onde tem que ter conhecimento e tem que ter informação para você investir. É aquela história, né? Tem muita gente boa operando ações, muita gente com anos de experiência de estrada. Aí vai uma pessoa lá achando que é simples como olhar a oscilação, comprar e vender, não é bem por aí. Acaba virando sardinha mesmo na hora de fazer essas escolhas. Isso, tem que se informar, tem que ir atrás das informações, tem que aprender. E aí, a partir do momento que você começa a investir, naturalmente você vai acompanhar aquela empresa que você investiu, você quer saber mais informações financeiras, saber a história da companhia, saber os dividendos que você vai receber. E isso começa a virar um ciclo muito virtuoso e positivo para a pessoa física. Isso é muito legal, porque quando você começa a investir em ações, eu posso falar particularmente, depois que eu passei a investir, ficou muito mais difícil para mim fazer compras de roupa, sapato, coisas que não são tão importantes, porque eu sempre penso naquele valor como uma cota ou quanto custaria aquele dinheiro, quanto aquele dinheiro renderia numa ação. Isso muda a perspectiva da gente. E tem pessoas que começam a associar a compra com aquela empresa. Então, eu falo, nossa, quando eu estou comprando aqui nessa loja no varejo, eu estou ajudando a empresa. Nessa farmácia. Quando eu estou viajando, eu estou ajudando a empresa aérea. Sim. Então, a pessoa começa a associar, né, o consumo com investimentos. Isso começa a ficar um jogo bastante interessante. Por isso que eu acho que é legal quando a gente falou no comecinho do programa sobre os IPOs, tem muita empresa nova entrando, empresas, às vezes, conhecidas de longa data do mercado. Vários setores econômicos. De vários setores econômicos. Então, você acaba podendo fazer escolhas bem diversificadas, que eu acho que é uma grande sugestão para o nosso telespectador, não escolher só um setor, diversificar, porque às vezes chacoalha mais um, menos o outro, e você consegue ficar cada vez mais inteirado daquele que é o seu objetivo e como você pode escolher para chegar lá. Bom, a B3 tem site na internet, você consegue ter acesso ao home broker através das corretoras e também do Banco Digital. Felipe Paiva, muito obrigada pela entrevista. Obrigado você, Fabiano, pela oportunidade, estamos sempre à disposição. E a gente espera que mais gente entre na B3, que possa fazer parte desse grupo com consciência, com informação, porque de fato, para você ter mais rendimento, vai ter que correr algum risco. Para mim, hoje, correr risco é ficar 100% na renda fixa,
Mas, claro, sempre tendo a orientação de um especialista, buscando informação aqui no programa e também em outras redes. Você que gosta do Dinheiro em Foco, semana que vem tem mais com outro assunto para ajudar você a investir cada vez melhor. Tchau!